Gênesis, capítulos 49, a parte final, e 50, todo o capítulo. Gênesis 49, nós vamos do verso 29 ao capítulo 50, verso 26. 2 noites antes de morrer, o pastor Timothy Keller disse àqueles que estavam com ele: eu sou grato a Deus por todos os irmãos que oraram por mim. Sou grato a Deus pela minha família, que me amou até o fim. Eu sou grato a Deus por todo o tempo que Ele me concedeu na terra. Mas a verdade é, eu estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus na glória. Por isso eu peço, Senhor, leva-me para casa. Você gostaria de morrer assim? Cheio de gratidão a Deus? De terminar a sua vida assim? Cheio de devoção e amor por Jesus Cristo? Enquanto pensa, eu quero que você saiba que Keller não foi o único. Milhares de anos antes dele, e de mim e você, Jacó e José também terminaram firmes no Senhor. É sobre o que trata esta última porção de Gênesis. E para começar, eu quero ler com vocês apenas o verso 24 do capítulo 50. Gênesis 50, verso 24, o texto inspirado, a palavra de Deus nos diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, crendo piamente que ela é Tua voz e que é poderosa e viva para nos alcançar nesta noite. Por isso fazemos das palavras do salmista as nossas, que as palavras da minha boca e que o meditar dos nossos corações aqui nesta noite sejam agradáveis a Ti. Nós confiamos no auxílio de Teu Espírito, ó Deus, e Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A última cena de Gênesis está emoldurada por duas mortes. A morte de Jacó ao início e a morte de José ao fim da passagem. Porém, engana-se quem pensa que o texto só trata de morte. Dentro da moldura também há muita vida, há muita esperança, há muita fé. A propósito, é por isso que temos este capítulo ao fim de Gênesis. Com ele, Moisés não quer apenas nos informar sobre as mortes dos últimos patriarcas. Muito mais, ele quer encorajar a fé dos primeiros leitores / ouvintes de Gênesis. O que viam em seus dias não era obra do acaso, o êxodo. Não se tratava de mais uma revolução política qualquer. Claro que não, irmãos. O que Moisés e seus contemporâneos contemplavam era o cumprimento das promessas que Deus fez, primeiro, aos patriarcas. Jacó e José, os últimos destes, viveram e morreram crendo nas promessas de Deus. Eis o que quero para mim e para você. Quer tenhamos ainda muitos anos de vida, quer apenas mais alguns,
que terminemos firmes, fortes no Senhor. Mas o que significa, Renan, terminar firme no Senhor? Bem, segundo esse texto, terminar firme no Senhor, em primeiro lugar, significa terminar nos campos do Senhor. Vamos ler os últimos versos do capítulo 49, verso 29 a 33. Moisés escreve: a seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron o Hitita como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Essa é a segunda vez que Jacó faz menção acerca das instruções para a sua morte. Não sei se lembra, mas no capítulo 47, de forma mais breve, é verdade, ele dirigiu as mesmas palavras a seu filho José. O diferente aqui é, agora ele fala com muito mais detalhes, e ele se dirige a todos os seus filhos de uma vez só. A mensagem, porém, do patriarca permanece a mesma. Ele quer ser enterrado em Canaã. Por quê? Porque ele prefere ser enterrado em um pedaço de terra em Canaã, em vez de ser enterrado com pompa na gloriosa Egito. Esse é o último ato de fé do patriarca, irmãos. Jacó crê, como seu pai e avô criam, que toda aquela terra seria um dia do povo de Deus. Abraão pode ter comprado só um pedaço de terra, mas Jacó crê, um dia toda Canaã será da família da aliança. Ele viveu por isso. Ele morreu crendo nas promessas de Deus. Tendo morrido, o texto continua, versos 1, 2 e 3 do capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. A primeira parte do que lemos é apenas natural. José está chorando porque seu pai morreu. A segunda parte, porém, me parece um pouco estranha. Porque José dá ao corpo de seu pai um tratamento distinto do Egito. Embalsamento. Não era prática de Israel. Os hebreus respeitavam os corpos dos mortos, mas o máximo que faziam era enrolá-los e colocá-los em uma caverna, exatamente como Jacó queria. Mas aqui está José, dando ao corpo do pai um tratamento egípcio. Por quê? Embora não cresce na doutrina, ou melhor, na teologia do Egito, que ensinava que este processo era necessário como porta para o mundo do além, José se apropria do método, porque ele sabe, em breve terá que fazer uma viagem longa até Canaã. E aqui, gente, eu acho que nós podemos aprender com ele.
Como é que um israelita vivia no Egito? E como é que um cristão vive em uma sociedade pagã? Com sabedoria. Como José, nós podemos nos apropriar de muitas coisas do mundo, sem necessariamente nos tornar mundanos. Sim, pois como diz o professor Heber Júnior, e eu já citei isso aqui antes, mundanismo não é tanto uma coisa que fazemos. Mundanismo é a mentalidade por trás de como fazemos tudo o que fazemos. Você entende isso? O que o torna mundano não é o lugar que você frequenta, é a motivação que o leva até lá. É o comportamento que você exibe lá. O que faz de você o mundano não é uma música não cristã, não é um filme não cristão. É como você responde, recebe, interage com aquilo que foi apresentado nos livros, nas músicas e no cinema. É um fato e nós não podemos negar. Eu não quero que nenhum de nós viva numa bolha. Nós somos santos no mundo. Somos israelitas no Egito. Vivemos em um mundo caído e em uma sociedade pagã. É fato. Para viver bem aqui, nós precisamos nos apropriar da sabedoria bíblica. Que Deus nos ajude, queridos. E que terminemos, Deus permitindo, exatamente como Jacó, pai de José, nos campos do Senhor. Não me entendam mal. Eu não estou me referindo a um cemitério cristão de João Pessoa, se é que existe algo do tipo. Eu estou falando muito mais da fé cristã. Jacó morreu, cercado pelo povo de Deus, os líderes das tribos futuras de Israel. Seus olhos fecharam, seu corpo enfraqueceu, mas seu coração foi até o fim, quente, crendo nas promessas de Deus. É como precisamos viver também, queridos. É como temos que morrer. Por mais que nos sintamos vivíssimos agora, você sabe disso, só não gosta de lembrar. A morte se aproxima a cada minuto que passa. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade que temos agora de levar toda a nossa vida perante a face de Deus e de viver e fazer todas as coisas que o Senhor nos permite para a glória dEle e para o bem das pessoas com quem convivemos. Essa oportunidade vai passar. E viver para a glória de Deus e para o bem das pessoas não significa marcar seu nome na história mundial, tornar-se uma celebridade da televisão. Você não precisa de algo do tipo para ser útil na causa do Senhor, para viver para a glória dEle. Uma sugestão simples, todos podemos praticar. À medida que a morte se aproxima, reúna-se mais com seus familiares biológicos. E reúna-se mais com a família da fé que o Senhor lhe deu. Para aqueles, aproveite cada oportunidade que tem para testemunhar da esperança que você tem na glória. Faça-o em oração, crendo que Deus pode ouvir e usar seu testemunho, sua pregação, para alcançá-los também. Destes, ou da família da fé, ouça o Evangelho, para ser confortado na dor, para ser lembrado na hora da morte,
da esperança que temos em Cristo na glória. Não percamos a oportunidade. Que vivamos e terminemos a vida para a glória do nosso Deus. É o que significa, queridos, terminar no Senhor. Segundo essa passagem, terminar no Senhor também significa terminar no ensaio do Senhor. Versos 4, 5 e 6 do capítulo 50. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó, verso 6: vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Percebam outra vez a sabedoria de José no Egito. Primeiro, por causa do luto, das roupas de saco que usava, da barba crescida que tinha no rosto, ele não podia se apresentar perante o faraó. Era proibido. Ele não força a porta. Ele não vem por trás. Sabiamente ele procura a corte de faraó e pede-lhe que seus membros intercedam por ele. Segundo, notem ainda que José nada falou sobre a proibição de enterrar seu pai no Egito. Se falasse, talvez fosse mal interpretado. Talvez os egípcios tomassem sua palavra como um insulto. Por isso ele ficou com o juramento que fez ao pai. Faraó ouviu e atendeu ao seu pedido. Então José, continua o texto no verso 7, partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Notem comigo algumas coisas. Quem fazia parte desta procissão de José? Autoridades políticas, familiares próximos e até soldados do exército do Egito. Ou seja, a procissão era um pouco importante aos olhos dos homens. Para além de importante, nós lemos, ela era imensa. De tão grande, seu clamor foi ouvido longe pelos cananeus. Quando ouviram o clamor dos egípcios, eles ficaram impressionados com aquela cerimônia. O que me impressiona, no entanto, não é nem tanto a importância dos homens presentes, nem o tamanho da comitiva. O que mais me impressiona aqui é a rota da procissão de José. Os comentaristas nos dizem que eles tomaram um caminho nada convencional.
Em vez de seguir direto para Canaã, eles foram na direção do Mar Morto e depois atravessaram para chegar em Canaã o Rio Jordão. Embora comentaristas falem que isso se deu por relações políticas, ao que tudo indica, irmãos, Moisés está nos dando aqui um ensaio do êxodo futuro do povo de Deus. O êxodo de Jacó fez o mesmo caminho do êxodo de Israel, 400 anos depois. É uma foto ou um ensaio daquilo que aconteceria nos dias de Moisés. Seja como for, nós lemos versos 12, 13 e 14. Fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efrom o Hitita, para que lhe servisse de sua propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. José e seus irmãos obedeceram às palavras do pai. Enterraram Jacó no coração de Canaã pela fé. Mas percebam, ninguém ficou por lá. Todos voltaram para o Egito. Porque a época da conquista ainda não havia chegado. Eles ainda teriam que esperar muitos anos. É como vivemos, irmãos. Embora tenhamos vivido um êxodo espiritual, fomos transportados espiritualmente do reino das trevas e da condenação para o reino do amor de Deus em Cristo. É fato. Nós ainda aguardamos um segundo, maior e final êxodo. Quando o Senhor vai nos transportar desta realidade que conhecemos, um mundo manchado pelo pecado, para aquela realidade chamada no Apocalipse de novo céu e nova terra. Este mesmo lugar restaurado. Só que sem a presença do pecado, do diabo e do mundo que nos persegue. Você espera por isso? Você anseia por isso? Como? Como nutrir esperança no coração? Como aguardar pelo êxodo final do povo de Deus? Eu penso que com esse texto Moisés está nos dizendo o seguinte: não percam o ensaio. Ensaio, irmãos, é o que fazemos toda vez que tomamos parte em um culto fúnebre. Não estamos ali apenas para chorar com quem chora, ou somente para lembrar a vida de quem foi. Nós também estamos ali para celebrar o que Jesus disse a Marta e a Maria: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Lembre-se disso. Ensaiar é o que fazemos todos os domingos. Por agora, doenças e injustiças nos fazem chorar. Tentações e influências mundanas nos fazem cair. Muito em breve, porém, é o que cantamos, oramos e pregamos aqui. Jesus voltará para nos liderar em um êxodo maior e final. Se quer estar forte ao longo da jornada, se quer estar pronto para aquele grande dia, não perca
o ensaio semanal. Para além de ensaiar, enquanto ainda vivemos no Egito, outra vez, tenhamos sabedoria. Vocês leram isso? José não simplesmente se levantou e partiu, gente. Ele pediu autorização ao faraó. E quando fez, ele não insultou a teologia do Egito. Ele não desprezou a cosmovisão do Egito. Eu acho que a gente precisa desse tato. Se mais cedo José nos disse, não é porque estamos no mundo que devemos ser mundanos. Agora, com seu procedimento, ele nos ensina não se sentir em casa no mundo, não nos dá o direito de desrespeitar ou desprezar as pessoas do mundo. Ele respeitou as autoridades e também por isso conseguiu levar a Canaã uma imensa comitiva, e essa testemunhou de sua fé e de sua obediência. Nós estamos no Egito, eu sei. E por isso nem sempre nos sentimos em casa. Se você se sente plenamente em casa aqui, tem algum problema. Ou você ainda não foi transportado para o reino de Deus, ou talvez esteja longe dele. Nós aguardamos uma cidade celestial. Nosso rei está no céu. Nossa lealdade suprema é a ele. Nossa cidadania está no alto. Amém, queridos? Posto isso, não significa dizer que este mundo não importa, que essa história não tem valor, que estamos aqui meramente de passagem, para cumprir tabela, para chegar em outro lugar. Não, este mundo foi criado pelo próprio Deus e declarado muito bom. Ao final de tudo, ele não desaparece, ele é restaurado e chamado então de novo céu e nova terra. Deus nos colocou aqui com um bom propósito. Que vivamos para ele. Que o sirvamos não só aos domingos, mas de segunda a sexta, onde quer que ele tenha nos colocado. Sejamos embaixadores do reino da esperança. Para tanto, você precisa ser respeitoso, amigo. Você precisa viver como José no Egito, como Daniel na Babilônia. Quer aprender um pouquinho sobre como um crente vive em uma sociedade secularizada? Leia isso aqui. Você não precisa atacar ninguém, desrespeitar a fé de ninguém. Não precisa ser chato, fanático. Nem precisa viver como se sua missão fosse convencer alguém. Isso é obra do Espírito. Leve uma vida cristã comum. Um homem e sua mulher, seus filhos, trabalho, aula, escola, amizade, contatos, normalmente. E à medida que você vai convivendo entre os egípcios, você vai tendo oportunidades de tornar sua fé pública. Não só pelo que diz, mas pelos compromissos que assume, pelo estilo de vida que adota, pelas programações que atende. Que Deus nos dê esta sabedoria, gente, de vivermos em uma sociedade pagã, não como ETs, não como gente de Marte, mas como gente desta terra, que também espera uma nova terra no Senhor. Eu vou dizer amém. Se vocês não concordam comigo, pelo menos eu
Terminar firme no Senhor é terminar no meio do povo dele, na terra dele. É terminar no ensaio que ele nos propõe. Terceiro lugar, de acordo com esse texto, terminar firme no Senhor é terminar sob as asas dele, sob o cuidado providencial dele. Versos 15, 16, 17 e 18. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos judeus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Os irmãos de José estão prostrados, exatamente como ele viu no sonho lá atrás. Se recordam? Os irmãos de José que o venderam como escravo ao Egito, agora se lançam aos seus pés e pedem: toma-nos por teus escravos. O que foi que aconteceu, gente? Por que é que de repente esses homens estão com tanto medo de José? É o que acontece a cada 4 anos no Brasil. Toda vez que o governo muda de lado, que um político sai e outro entra, centenas de pessoas são tomadas por ansiedade, por medo do futuro. E agora, ficaremos na equipe ou seremos substituídos? Ele vai contar conosco ou colocará sua gente? É mais ou menos o que perturba esses homens. Será que José passou a vida toda encenando? E agora que papai morreu, ele vai nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Cheios de medo, eles fazem 2 coisas, uma errada e outra certa. Primeiro, eles mentem, né? Eles inventam um pedido final de Jacó. Se Jacó quisesse tratar sobre o assunto com José, tinha porta aberta. Não seria necessário fazer. Segunda, e aqui eles acertam, eles não inventam desculpas, não usam meia desculpa. Eles falam a verdade, vão a José e confessam: nós pecamos contra você, por favor, nos perdoe. E quando José recebe esse recado, ele chora pela 2ª vez no texto. Mais cedo chorou porque seu pai morreu. Aqui ele está chorando porque seus irmãos duvidam de seu coração. Como é que ele responde a isso? E como é que vai confortar a mente perturbada de seus irmãos? Com um sermão cheio de evangelho, irmãos. Entre os versos 19 e 21, Moisés registra as palavras de José. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E Moisés acrescenta: e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. É um sermão, gente. Breve, mas certeiro. Entre os dois, não tenham medo a pontos de um sermão.
Por que é que os irmãos de José não precisam ter medo dele? Primeiro ponto: José não vai brincar de Deus. Ele pode ter sido chamado de Salvador do Egito. Ele pode estar sendo tratado por seus irmãos como um imperador ditador. No entanto, não é assim que ele se enxerga. Sim, ele é um homem de autoridade, mas ele sabe, a autoridade que tem é limitada, não absoluta. E ela deve ser vivida para a glória de Deus. Por que é que os irmãos de José não precisam temê-lo? Segundo ponto: porque José confia na providência divina. O plano de seus irmãos contemplava a morte de José. Mas segundo José via a história toda, o plano de Deus contemplava a salvação de seu povo. Em resumo, irmãos, porque não é Deus, José não vai fazer justiça com as próprias mãos. E porque confia em Deus, José não precisa guardar rancor no coração contra os irmãos. Em vez disso, ele promete tratá-los, não como inimigos, mas como povo querido da aliança. Você tem feito isso com aqueles que lhe ofenderam? Se estamos na posição de oferecer perdão, como é que procedemos? Bem, vamos imitar este servo de Deus. Lembre-se você, nós não somos Deus. Você protesta, pastor, mas isto é óbvio. Eu sei. Mas então eu te pergunto, por que é que tantas vezes nós nos passamos por Deus? Por que é que tantas vezes nos nossos relacionamentos nós brincamos de Deus? Por que é que você, em tantas oportunidades, tenta tomar o lugar dele para resolver os conflitos? Nós não verbalizamos, mas pensamos: se Deus me der a oportunidade, eu acabo com essa pessoa. Quando não é isso, irmãos, somos tomados de iniciativa precipitada. Deus parece demorar para resolver as coisas, eu vou fazê-lo do meu jeito. E o que é que acontece? Metemos os pés pelas mãos, e o que já era ruim fica horrível. Eis o filho de Jacó que mais sofreu na vida. E o que é que ele está fazendo? Olhando para Deus e esperando no Senhor. Vamos fazer o mesmo, gente. Em vez de sermos consumidos por pensamentos vingativos, em vez de prejudicarmos nossos relacionamentos por iniciativas precipitadas e sem sabedoria, vamos olhar para Deus. Vamos ouvir a Deus. Foi o Senhor quem disse por meio do apóstolo Paulo: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Deus sabe fazer justiça melhor do que você. E nenhuma injustiça passará impune na presença de Deus. Não brinque de Deus. Se está na posição de perdoar e tem dificuldade, aprenda com José aqui. Não apenas olhe para Deus, olhe também para a vida com Deus e creia na providência divina. José não está dizendo que não sofreu. Também não está dizendo que o que seus irmãos fizeram não foi verdade. Isso aqui é uma história real, duríssima, que trouxe lágrimas e sofrimento para muita gente. José não está negando isso.
O que José está dizendo a seus irmãos é que os homens não são os únicos personagens dessa história. Essa história tem um diretor. E ele está sobre todos os personagens e agentes humanos. Vocês realmente planejaram o mal contra mim. Mas o diretor transformou tudo em bem, para a própria glória e para a salvação de seu povo. Eis a providência de Deus, irmãos. A soberania de Deus em ação por amor de seu povo. E entenda, essa não é a história apenas de José, é a história do próprio livro de Gênesis. Ao início de tudo, os nossos pais também pecaram. Fizeram o que Deus não agradava. Macularam a criação, o lugar da comunhão. Agora, porém, ao final de Gênesis, Moisés está nos dizendo que o plano de Deus de abençoar a família da aliança continua de pé. Nem todo o mal que o homem praticou, nem a fúria de Satanás, será capaz de impedir o plano da providência de Deus. Às vezes ele é estranho, nós não o entendemos, mas ele é sempre bom e chegará ao final para a glória do Senhor. Foi o que motivou Jeremias, irmãos, a dizer às pessoas que estavam sendo levadas cativas: pense aí, os judeus estão sendo levados cativos para a Babilônia. Jeremias aparece no capítulo 29 de seu texto e diz assim: olha, fiquem tranquilos, porque sou eu, Deus, que sei os planos que tenho para vocês. Eles estão indo para o exílio e o profeta está dizendo: Deus tem planos bons, de paz e de prosperidade para vocês. É a mesma coisa que Paulo prega em Romanos 8 e 28, verso que tanto sabemos, citamos e amamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós focamos muito no que é grande, extraordinário, na cura de uma doença terrível, no livramento do trânsito, e Deus faz isso, louvado seja o seu nome. Mas precisamos lembrar que Deus trabalha muito mais por meio de sua providência, governando sobre o mundo, preservando o seu povo no mundo, conduzindo a história para o clímax que Ele tem. Eu sei que nós não gostamos de sofrer, irmãos, e eu não estou dizendo aqui, sejam masoquistas. Eu sei que dói ser traído, ser injustiçado, ser deixado de lado. José sofreu. Mas o que eu estou dizendo para você é: não tire Deus da equação. Ele segura todos os fios da história e Ele os tece no mínimo detalhe, para que ao fim tudo redunde glória para Ele. Então o segredo, se você quer realmente perdoar, é tirar os olhos de si, porque você não é Deus, e é colocar os olhos em Deus, porque todas as coisas, até os pecados dos homens, estão sob e fazem parte do plano dele. Que Deus nos ajude a fazer. Pastor, mas e se não estamos na posição de perdoar, e sim na posição de pedir perdão, como os irmãos de José? Como procedemos? Esqueça a mentira, a primeira parte, mas siga-os na segunda. Confesse os seus pecados. Eu disse confessar e não se desculpar. Vocês sabem que há uma confusão com isso. Nós nos desculpamos, irmãos,
quando cometemos um acidente, quando fazemos algo sem intenção, quando derrubamos o café do colega de trabalho sem querer. Às vezes você quer fazer isso, eu sei. Mas quando você faz sem querer, você diz: me desculpe, eu não quis fazer. Agora, quando pecamos, quando premeditamos, como esses homens fizeram, quando damos lugar à ira, à vingança, à cobiça, e isso se transforma em ação que prejudica os outros, quando transgredimos a lei de Deus, ultrapassamos os seus limites, quando erramos o alvo da lei de Deus, porque não queremos cumprir a vontade dele, ou seja, quando pecamos, nós não pedimos desculpas, nós confessamos e rogamos o perdão da pessoa contra quem pecamos. É diferente. Eu disse confessar o pecado e não se justificar. Eis um dos maiores problemas dos relacionamentos. Nós estamos o tempo todo querendo nos justificar. Aqui os irmãos de José estão certíssimos. Não falaram da ocasião. Não disseram assim: fizemos isso contra você, José, porque nosso pai pecou contra nós com favoritismo. É verdade, Jacó pecou. Mas aqui eles não transferem a culpa. Eles não dizem: olha, fizemos isso por isso. Reagimos assim por causa daquilo. Nós também fizemos isso porque somos fruto deste meio. Não. Eles nem mencionam Jacó. Nós te pedimos perdão porque te tratamos com muita maldade. As circunstâncias não nos tornam quem somos. Elas só revelam quem já éramos. Você entende isso? Quando você explode, não é porque sua mulher ou seu marido o cutucou. É porque você é um pecador que tem ira no coração. Quando você perde a calma, se revela um impaciente, um grosso, ou qualquer outra coisa, não coloque a culpa nos outros, no meio, no presidente. Isso é quem você é. Potencialmente você é muito pior do que imagina. Então, se você quiser mesmo o perdão das pessoas, não tente se explicar muito. Isso atrapalha. Humildemente, confesse o seu pecado e peça perdão. Deus é poderoso para operar o arrependimento em quem pecou e pediu perdão, e para operar no coração de quem sofreu com o pecado e que pode perdoar. José e seus irmãos são prova disso. Para terminar, irmãos, o que significa terminar firme no Senhor? Não se assuste com isso, mas é bem o que temos no texto. Terminar firme no Senhor é terminar no caixão do Senhor. Versos 22 e 23. Moisés escreve: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. É um resumo de sua vida. Ainda que os dias iniciais tenham sido bem difíceis mesmo, e ninguém vai negar. Olhando como um todo, Moisés está dizendo: a vida de José foi longa
boa e abençoada, apesar de ele estar no Egito. Mesmo assim, próspero como foi no Egito, não é lá que ele quer ser enterrado. Versos 24 e 25. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José, assim como seu pai, também quer ser enterrado em Canaã. Viram isso? Agora, diferentemente de seu pai, ele não quer ser levado imediatamente para lá. Viram isso também? Por quê? O êxodo de Jacó prefigurava o êxodo futuro de Israel, mas não dependia dele. O êxodo de José, ao contrário, está totalmente atrelado a ele. E por isso, talvez eu tenha que dizer que o êxodo, ou que o que ele falou aqui, é uma declaração ainda mais forte de sua fé do que aquela dita por Jacó. Em outras palavras, o que José está dizendo é: eu só saio daqui quando Deus cumprir suas promessas. Quando Ele intervier para salvar vocês, eu também irei. Não deixem os meus ossos no Egito. Mas no Egito eles precisam ficar até que Deus venha resgatar o seu povo. E onde é que eles ficam? Verso 26, o último de todo o livro de Gênesis. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. De novo, irmãos, esse não é o costume de Israel. Mas você precisa se lembrar, José não está em casa. E por isso seu corpo é depositado em um caixão do Egito. Do lado de fora, diz um comentarista, é só um caixão egípcio. Mas do lado de dentro jaz um verdadeiro israelita, que morreu crendo nas promessas de Deus sobre o seu povo. Isso é forte, irmãos. Porque José continuará pregando, mesmo depois de morto. Seu caixão seguirá falando. Depois de muitos e muitos anos. Como assim, Renan? Moisés e o povo de Israel deixaram o Egito e peregrinaram no deserto carregando 2 caixas. E caixa é a palavra que Moisés emprega para as 2 mesmo. A primeira e mais importante era a caixa da aliança, ou a arca da aliança, onde estavam depositadas as tábuas da lei do Deus vivo que falou com Moisés no monte. A segunda caixa era o caixão que carregava os ossos de José. Um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Lá atrás, no capítulo 15, Abraão viu o sofrimento do povo de Deus. José, nos seus dias, morreu pregando a libertação deste sofrimento. Deus vai visitá-los um dia. Deus vai tirá-los dessa terra de escravidão. Deus vai levá-los à terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, por que não vivemos e morremos como esse homem? Por que não o imitamos? Por que não vivemos e morremos
pregando o evangelho da esperança que temos. Isso é fantástico. Eis a segunda pessoa do Egito. Um dos homens mais poderosos do mundo à época. Mas assim como Moisés depois dele. Ele não teve no ouro do Egito, na carreira do Egito, o que era mais importante. Ele morreu como seu pai, dizendo: quando Deus vier buscá-los, não me deixem na poderosa Egito, levem os meus ossos para Canaã, porque eu espero coisas maiores e melhores em Deus. É o que também precisamos testemunhar diante do mundo que nos assiste, gente. Se somos irmãos de fato de José, o que mais esperamos nesta vida não é longevidade, não é facilidade, não é prosperidade, não é conforto. Se somos de verdade irmãos de José, o que mais esperamos em todo o tempo é a visitação futura e final do grande Redentor. O Egito pode ser uma bênção para você em vários aspectos. Mas nunca esqueça, ele não é a nossa casa. Nós somos de Israel. Em muitos momentos a vida vai ficar duríssima no Egito. Lembre-se, é uma vida passageira. Em breve, como escreveu Paulo aos Tessalonicenses, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá sobre as nuvens. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, promete a palavra de Deus, estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós esperamos isso de verdade, mais do que qualquer outra coisa boa deste mundo. Eis o testemunho que precisamos dar, queridos. Se você nos visita, você gostaria de se juntar a esse povo da esperança? Gostaria de desfrutar do que temos? Esperança inabalável em Cristo. Mesmo em tempos de crise, mesmo diante de doenças, mesmo até diante da morte. Para tanto, você precisa primeiro crer e se submeter ao Rei sofredor que nos visitou na cruz para nos salvar. José morreu pregando: Deus vai nos visitar, e ele o fez. Todo o Antigo Testamento faz a mesma pregação. Todos os livros do Antigo Testamento prometiam uma visitação futura e maior de Deus. E Deus o fez. Zacarias, pai de João Batista, dias antes do nascimento de Jesus, cantou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, exatamente como falara pelos seus santos profetas. Deus cumpre com a sua palavra. Ele cumpriu com a sua promessa. Ele nos enviou um libertador maior do que José, maior do que Moisés, maior do que Davi.
Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Por isso, se o Espírito Santo está lhe dando o dom da fé nesta noite, não lhe resista. Não hesite em correr para Cristo. Venha, faça-o. Pois você pode até ter entrado aqui sentindo-se o pior pecador da terra, ou o mais condenado dos homens ou das mulheres. Mas se depositar fé salvadora em Cristo, que foi recebida de Deus, você vai sair daqui em estado de bem-aventurança. O juiz de toda a terra pode ser seu Pai celestial, por adoção em Cristo Jesus. Tudo o que precisa fazer é confessar a vida de pecado que levava e se apropriar pela fé do que Cristo fez por você. Foi morte substitutiva. Ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. E Deus o Pai se deu por satisfeito. Logo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia tão somente e saia daqui salvo para toda a eternidade. E como consequência, junte-se ao povo da esperança. Nós somos esse povo. Vivemos no mesmo mundo que você, sofremos as mesmas dificuldades, também adoecemos, também enterramos familiares, também ficamos desempregados. Mas nunca deixamos de lembrar das últimas palavras de Jesus em Apocalipse. Ele disse para aquelas igrejas sofredoras do primeiro século, e ele diz para mim e para você: eis que em breve venho. Até lá, irmãos, que desejemos viver e terminar a vida firmes e fortes no Senhor, como Jacó e José, como tantos outros servos de Deus ao longo da história. E que por graça de Deus sejamos capazes de dizer coisas parecidas àquelas que o pastor Tim Keller disse alguns dias atrás. Senhor, eu sou grato pelos amigos e irmãos na fé, sou grato pela família, sou grato pelo tempo, mas eu estou pronto. Eu estou pronto e mal posso esperar para ver Jesus.